Olá, eu sou Edneia Ribeiro, professora de literatura no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Possuo doutorado em Letras e Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, com tese sobre a poesia de João Cabral de Melo Neto, que foi também meu objeto de estudo no mestrado, defendido na Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Neste trabalho, intitulado Notas sobre a Poesia Taurina de Rafael Alberti, um texto disperso de João Cabral de Melo Neto, eu apresentarei algumas publicações de inéditos feitas por João Cabral no Diário de Pernambuco, com ênfase neste texto que trata do poeta espanhol Rafael Alberti, e analisarei a importância de pesquisas que envolvam a literatura e a imprensa, sobretudo a colaboração de poetas em jornais de circulação diária. Muitas vezes a ênfase nos livros publicados pelo escritor contribui para ofuscarmos contribuições importantes em outros âmbitos, como os textos publicados em revistas, em jornais de circulação diária, trabalho como editor, algumas contribuições para a difusão da arte e da cultura do país, por meio da atividade profissional que nem sempre possui um vínculo direto com a criação poética do escritor. No caso específico de João Cabral, é importante destacar que ele foi um intelectual bastante ativo, para além dos 20 livros publicados durante os 40 anos em que, segundo ele, esteve em livro. Ele fundou revistas importantes, como a Revista de Estudos de Cultura Brasileira, publicada entre 1962 a 1983 e que teve 52 números, hoje reunidos em e-book, que se encontra disponível no site do Centro Cultural do Brasil em Barcelona. Há também a revista de todas as cores, a revista Cavalo de Todas as Cores, o trabalho do João Cabral como editor na sua prensa manual, por meio do qual ele publica alguns dos seus livros, livros de amigos como Joaquim Cardoso, Manuel Bandeira, livros de alguns escritores espanhóis com o selo O Livro Inconsútil. As participações esporádicas em jornal são importantes para observarmos como se dá o vínculo do poeta com a sociedade, porque, de acordo com João Cabral, o poeta não vive em órbita. É um ser social, portanto, é povo e, ao escrever, faz uso do instrumento principal da intercomunicação da sociedade e do povo, que é a palavra. Conscientemente ou não, a favor ou contra as correntes que atravessam a sociedade, o poeta é determinado pela vida social. Então, o João Cabral, nessa entrevista concedida à TV Manchete em 1976, que contou com nomes importantes como entrevistadores, como o Jorge Amado, a Clarice Lispector, entre outros, ele destaca a importância de o poeta estar em sintonia com o que a sociedade vive. Nos seus livros, muitas vezes, devido ao recorte, à precisão formal, o foco em escrever um livro é, orgânico, tanto em relação à temática quanto em relação à estética, muitas vezes essas questões que envolvem a realidade imediata, que envolve o envolvimento do poeta com o seu tempo e com seus contemporâneos, nem sempre é percebido de modo muito claro, fica mais implícito, mais sublinear. Desse modo, é importante observarmos as publicações feitas em revistas, em jornais, principalmente jornais de circulação diária, mesmo que não seja de modo esporádico. Neste trabalho, destacaremos a década de 1950 e a atuação de João Cabral em jornais de circulação diária entre os anos de 1952 e 1954, que coincide com a fase do seu retorno ao Brasil após ser acusado de subversão
e ser afastado do Itamaraty sem remuneração, processo que posteriormente é julgado pelo STF e o João Cabral sai vitorioso, segundo o seu advogado, em um processo de uma pena que não existe para um crime em que não existiu. Então, nesse período, entre 1952 e 1954, que o Cabral retorna ao Brasil, ironicamente, para sofrer uma punição, ele, por mais que esse fato tenha trazido consequências drásticas para a vida profissional e pessoal do homem e do diplomata João Cabral, para o poeta e para o intelectual, esse foi um período bastante profícuo. Então, o Cabral, ele estreitou laços com muitos intelectuais nordestinos durante o andamento desse processo. Ele passa uma temporada no Recife, o Jornal Diário de Pernambuco noticia isso na edição 237, de 18 de outubro de 1953. Essa temporada no Recife rende muitos frutos. É a fase em que o João Cabral escreve o Morte, Vida e Severina, escreve o livro O Rio, agraciado com o 4º Prêmio Centenário da cidade de São Paulo, escreve e publica muitos dos seus textos em prosa ensaística, como o da Função Moderna da Poesia, A Geração de 45, e estreita laços com muitos escritores e muitos intelectuais nordestinos, como a gente pode observar nessa fala do Ariano Suassuna. João Cabral, que por acaso tinha sido expulso do Itamaraty por motivos ideológicos, veio morar aqui na casa do pai dele. Então fizemos amizade nessa época. Eu fiz amizade com João Cabral e nós escrevemos ao mesmo tempo O Alto da Compadecida e Morte e Vida Severina, e trocamos experiência. Ele estava entre as primeiras pessoas que viram o Alto da Compadecida. Além desse diálogo com o Ariano Suassuna, há também a colaboração do João Cabral na gráfica Amador do Aloísio de Magalhães, que era primo do João Cabral, com quem ele colabora primeiro com a sua experiência como editor, o trabalho que ele já vinha fazendo na Espanha com o selo Livro Inconsútil, e também com a prensa que ele trouxe da Espanha. Então, dessa atuação dessa parceria com Aloísio de Magalhães, surge o livrinho Anique Bobó, que foi escrito em 1954, publicado em 1958, com pequena tiragem artesanal, cerca de 30 exemplares, e por esse motivo o livro permaneceu desconhecido do público por muito tempo. Apenas em 2016 ganhou essa edição facsimilar e comentada, publicada pela Verso Brasil, desse livrinho, que traz a seguinte apresentação: ilustrações, gravuras de Aloísio Magalhães, ilustrado com texto de João Cabral de Melo Neto. Essa passagem por Recife, durante 1954, é curiosa pelo o que não está documentado, o que não aparece na historiografia literária, nem nas edições de obra completa do João Cabral. Eu voltei a minha atenção para documentos de fonte primária em meados de 2016 para pesquisa para minha tese de doutorado, em que eu consultei o espólio documental do poeta, doado pela família para a Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, durante essa pesquisa, foram descobertos mais de 50 poemas inéditos, cerca de 20 artigos de jornal e programas de rádio, textos curtos de aproximadamente 20 laudas, que não aparecem alguns deles não aparecem na obra completa, nem no livro prosa,
que foi publicado em 1997 com a organização da Marli de Oliveira, segunda esposa do poeta, e textos e uma conferência de aproximadamente 30 laudas, que conforme anotações do próprio João Cabral no índice da pasta onde se encontra esse material, abre aspas para o João Cabral, escrita no Recife em 1954, nunca publicado. Então é um texto, uma conferência inédita em livros do João Cabral, não foi localizada em revistas, em jornais ou em outros periódicos. Com a data de publicação e o local, levantamos a hipótese de tratar-se de um evento em que o João Cabral tenha participado no Recife durante essa sua temporada de que falou o Ariano Suassuna e que noticiou o próprio Diário de Pernambuco. Por esse motivo, foi necessária uma consulta ao Diário de Pernambuco e a outros documentos da época, na tentativa de identificar esse possível evento em que esse texto de 29 laudas, intitulado A Poesia Brasileira, tenha sido apresentado. Então, na conclusão do texto, o João Cabral já indica que o texto foi escrito no Recife, pensando em questões ligadas à literatura do Recife mais propriamente. Mas já que estou falando do Recife, cidade maior de uma região que ainda conserva uma literatura popular viva, com seus poetas, seus editores, seus estilos, literatura menos artificial na vida brasileira que a literatura requintada dos poetas eruditos. Permito-me terminar com uma pergunta. Por que não conciliar as formas dessa poesia narrativa com aqueles temas de local humanidade que fizeram a grandeza dos romancistas do Nordeste? Então, em busca de pistas para entender o contexto de produção desse texto e de confirmar o seu ineditismo, embora o poeta já tenha dito que o texto não tenha sido publicado, eu consultei o Diário de Pernambuco durante a década de 1950. Então, nesse período, há mais de 60 ocorrências envolvendo o nome de João Cabral, desde notas em colunas sociais, informações sobre a tramitação do processo de afastamento do Itamaraty, notícias indicando a ida de João Cabral em 1952 com o Ledo Ivo para proferir palestras falando da poesia para defender uma literatura que se aproximasse do povo, que se aproximasse da realidade, uma literatura que trouxesse aspectos realistas, tal qual a literatura espanhola com a qual João Cabral estava bastante impressionado. Traz entrevistas do João Cabral, alguns textos analisando a sua obra, como Introdução à Poesia de João Cabral de Melo Neto, de José Augusto Guerra, o texto Duas Águas, em que o Eduardo Portela analisa essa reunião de poemas que o João Cabral publica em 1956, a publicação de alguns poemas inéditos apresentados pela primeira vez no Diário de Pernambuco e que posteriormente vão ser inseridos em livros, mas com outros títulos ou com versões modificadas. Então, na edição de 17 de outubro de 1954, a edição 231, aparecem com o título Três Cemitérios Pernambucanos, um poema dividido em 3 seções, que a primeira é Toritama, a segunda Nossa Senhora da Luz e a terceira São Lourenço da Mata. Então é a primeira versão de um poema que vai ser inserido em livros com outro título, porque o título Três Cemitérios Pernambucanos ele não consta na obra publicada pelo João Cabral. Dos poemas, destaca-se também Poemas da Cabra, uma publicação com um título
também com um título maior, Poemas da Cabra, mas que traz 9 seções de poemas independentes, que posteriormente foram inseridos no livro Quaderna, que foi publicado em Portugal em 1960. Esses poemas, as versões desses poemas do Diário de Pernambuco, publicados no Diário de Pernambuco, e que 3 anos depois são inseridos no Quaderna, apresentam algumas modificações que, devido à delimitação temática, não dará para abordar neste trabalho, mas que eu estou elaborando para trabalhos futuros. Então, em meio a essa riqueza de materiais, tanto de autoria de João Cabral, quanto de materiais sobre a sua poesia, não foi possível identificarmos um evento em que João Cabral tenha apresentado esse texto, que é um texto longo, né, a poesia brasileira, um texto de 29 laudas. Mas essa pesquisa trouxe outras surpresas, trouxe elementos que também merecem destaque e sobre o qual eu me voltei após defender a tese de doutorado, que é o disperso, Notas sobre a Poesia Taurina, de Rafael Alberti. Trata-se de um texto curto, de aproximadamente uma lauda, dividido em 2 páginas. Um texto similar a alguns artigos de jornal que se encontram no espólio documental do poeta na Fundação Casa de Rui Barbosa. Em meio às publicações de textos em prosa e em verso do João Cabral no Diário de Pernambuco, Notas sobre a Poesia Taurina, de Rafael Alberti, merece destaque por 2 motivos. Primeiro, ele não se encontra nas versões de obras publicadas pelo João Cabral, tal qual a Geração de 45, que também foi publicada nesse jornal e no Diário Carioca pela primeira vez. Além disso, o texto que analisa a poesia do Rafael Alberti não consta na relação do inventário analítico do espólio documental do João Cabral sob os cuidados da Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, trata-se de uma publicação que somente o registro num Diário de Pernambuco impediu que se perdesse. O texto curto, apresentado em um pouco mais de uma lauda, inicia-se da seguinte maneira: como não podia deixar de acontecer, tratando-se de poeta de tão fundas raízes populares, as corridas de touro, como tema ou como presença indireta como linguagem, estão presentes através de toda a obra de Rafael Alberti. No levantamento de textos que vou apresentar a seguir, pode-se ver como o tema acompanha a evolução de sua obra e, sobretudo, como se reflete nele o processo exemplar dessa obra. Então, aqui o João Cabral reafirma o que ele já havia dito, inclusive, no Diário de Pernambuco, em entrevistas, de que a poesia espanhola, naquele momento, era para ele o que havia de mais relevante na literatura. Então, o Cabral estava fazendo uma espécie de transição, saindo da poesia mais voltada para aspectos estéticos, da poesia pura do Paul Valéry, que foi importante na trajetória de construção do poeta João Cabral, e voltava-se para essa literatura de vertente mais realistas, que ele teve contato na Espanha e que começa a aparecer na sua obra a partir de O Cão Sem Pluma e que ganha muita força nos livros publicados e escritos na década de 1950, principalmente aqueles voltados para denúncias de problema, de questões voltadas ao homem, sobretudo o homem nordestino, onde se destaca O Cão Sem Pluma, O Rio, Morte e Vida Severina e Dois Parlamentos. Rafael Alberti, além desse texto disperso, ele tem outras... Ele aparece ao longo da obra de João Cabral. Em Museu de Tudo,
um livro mais inclinado a homenagear escritores, artistas, personalidades em geral, algumas delas figuras conviviais do João Cabral, aparece o poema Fábula de Rafael Alberti. É importante pensarmos que o texto teve a primeira estrofe escrita em 1947 e a segunda em 1963. Então, trata-se de uma composição com uma distância temporal de mais de 20 anos. Nesse poema, João Cabral vai falar, vai fazer um paralelo entre os traços barroco do Rafael Alberti e do surrealismo espanhol. Fábula de Rafael Alberti. Do anjo marinheiro, asas azuis, a gola da blusa azul, bolsa de azul do mar. Do anjo teológico, não em ovo girado, puros frutos de ar, como maçãs de vento. Do anjo venenoso, serpente emboscada no tufo das palavras, o fluido jogo abandonou. Fez o caminho inverso, do vapor à gota de água. Não da vida ao sono, ao sonho, ao santo. Foi da palavra a coisa, seja dolorosa a coisa, seja áspera, lenta, difícil a coisa. Do anjo marinheiro, asas azuis, a gola da blusa azul, enfunada de azul do mar. O anjo teológico, não em voo girado, frutos virgens do ar, castas maçãs de vento. Enfim, do anjo barroco, cobra-mar enroscada no mato dicionário. O jogo aéreo abandonou. Fez o caminho inverso, não foi da coisa ao sonho, ao nome, à sombra. Foi do vapor de água à gota em que condena. Foi da palavra à coisa, árdua que seja, ou demorada, a coisa. Seja áspera ou arisca, em sua coisa, a coisa, seja doída, pesada, enfim, seja coisa, a coisa.